Mais uma vez, boa noite. Eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus e pedir desculpa. Tivemos uma falha técnica, mas isso é normal, não é, meninas? Normal demais. Estamos ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Então, voltando. Nossa reunião hoje aqui, esta live, é para falar sobre relacionamentos. E relacionamento entre homem e mulher, rapaz e moça, não é? Namoro, noivado e casamento. E eu já vivi essas duas fases, né? Estou na terceira fase e convidei minhas amigas e irmãs em Cristo que estão vivendo cada uma nas suas respectivas fases. Então será uma noite bem interessante, um assunto, confesso que muitas meninas que estão enamoradas devem estar bastante ansiosas. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar para a meditação de todos que estão, até porque tudo na nossa vida tem que ter embasamento bíblico, não é? E vamos abrir a Bíblia rapidinho aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Vamos fazer uma oração bem rapidinho. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, neste momento, Senhor, queremos te convidar, Pai, para se fazer presente, tomar preeminência neste lugar. Conduza, Senhor, este diálogo, Jesus, tome à frente, toma cativa nossas mentes e nossos corações, ó Deus, para que possamos entender e guardar, Senhor, todos os princípios que está aqui na Tua palavra, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta muito importante, Jéssica. Que idade devo namorar? Eu, como conselheira tutelar, atendi muitas adolescentes que com 12 anos já estavam namorando. Eu tenho 12 anos. Eu digo, gente, 12 anos. Só é adolescente porque o estatuto preconiza isso. Mas para mim, 12 anos ainda é uma criança. Eu tenho filho com 12 anos. E vejo o quanto que ele ainda é imaturo, o quanto que ela é criança. E aí a pergunta é simples. Você tem condições de comprar hoje um sorvete para sua namorada sem pedir R$1 a seu pai? Não. Então você não tem idade para namorar. Ah, mas eu já tenho 16 anos. Certo, tem 16 anos. Você tem condições de comprar um presente do dia de namorado para sua namorada? Não. Então o homem tem que ser homem. Ele tem que honrar as calças que ele veste. Então qual é a sugestão? Comece a namorar quando você já tem um trabalho, quando você já tem uma estabilidade. Porque essa fase de adolescência, a gente está preparando o nosso futuro. Isso. E o namoro, eu confesso que é a parte mais gostosa da nossa vida, é o início de um namoro, é uma descoberta. Mas às vezes tem namoros que passam a ser até abusivo. E termina você tirando do foco. Então o foco de um jovem cristão, antes de tudo, é compromisso com a palavra do Senhor. É aproveitar essa fase da adolescência para buscar ter essa intimidade com Deus. E depois pensar realmente num relacionamento. Porque namoro é a fase muito séria. Apesar de ser gostosa, de ser a mais tranquila de todas, mas ela é muito séria. Porque duas pessoas estão se conhecendo para elas noivarem e casarem, não é assim? Então, eu queria que Jéssica falasse um pouco, né? Jéssica está na fase do namoro. E assim, Jéssica, eu, como cristã, eu percebo as meninas mais jovens, elas começam a namorar e o rapazinho chega para elas assim, ei, vamos orar? E assim, no mundo é como se fosse assim, vamos ficar ficando, né? E a gente não pode mudar apenas o termo e fazer semelhante ao mundo, porque nós somos o sal, nós somos a diferença. Então o crente não tem que ficar. Se eu vou começar um namoro, é porque esse namoro já tem um propósito, é porque Deus, de uma certa forma, ele já sinalizou, né? De alguma forma, já teve uma confirmação. Então eu queria que você dissesse como foi, assim, que você começou o seu namoro. Bate forte, coração. Essa Camila é uma bênção. Meus irmãos, ao Pai do Senhor, né? Permissão da palavra aqui, Camila, antes de nós comentarmos sobre isso. Compartilhe essa live, né? É um assunto de muita importância e eu amei essa iniciativa, né, de nós estarmos aqui para falar sobre relacionamento, porque eu vou dizer um negócio. Se eu tivesse
no meu tempo de adolescente, né, quando eu tava doida pra beijar na boca, se eu tivesse alguém que tivesse sentado, tivesse separado uma parte do seu tempo para vir, até mesmo na frente de uma tela, para me falar como deve ser, talvez eu não tivesse quebrado tanto a cara, né? E é por isso que nós estamos aqui, né, para que você possa aprender, lembrando que nós vamos falar com base nisto aqui, né? Com base na Bíblia, que rege a vida de qualquer cristão, principalmente jovem cristão, quando se refere a namoro, né? Então, assim, se você por um acaso parou aqui de paraquedas e não compactua dos mesmos princípios, das mesmas ideias, acho legal você ficar aqui, mas se por um acaso não for a sua vibe, você quiser sair, tudo bem, não tem problema. Mas você que está aí, né, jovem, os meus seguidores, os de Pantoja que estão aqui jovens, então vai compartilhando aí para todo mundo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui nessa live. E como a nossa querida amiga Camila falou, eu estou na fase do namoro, né? E o legal é que poucas pessoas sabem que eu namoro. E muitas pessoas questionam, muitas pessoas questionam, Jéssica, o porquê que você não me expõe? O porquê que você não fala mais de Josué nas redes sociais? O porquê que não tem fotinha no feed, né? O porquê que não tem textinho de declaração? Gente, eu já namorei outras vezes. E tudo isso aí que as pessoas questionam, eu fiz. E quando deu errado, o que a gente faz? Vai lá com a cara mais linda do mundo. Fala aí, Pantoja. Com a cara mais linda do mundo, apaga tudo, tira tudo. E as pessoas acabam especulando muito, né? Então, assim... Vai apagando até aos pouquinhos, né? Os outros não perceberem. Desse jeito mesmo, apagando aos poucos, para que as pessoas não fiquem questionando. É um baque, né? Porque as pessoas que nos seguem, algumas nos seguem porque gostam e outras para querer saber mesmo, né? O que a gente tá fazendo, com quem a gente tá namorando. E assim, eu decidi, né? Depois de alguns tombos que eu levei, porque assim, você que acertou de primeira, parabéns, né, Pantoja? Parabéns, Camila. Mas pessoas que não acertaram de primeira, né? Tipo eu tive que apanhar, que quebrar a cara um pouquinho pra crescer, pra amadurecer. E eu aprendi muito com os meus erros e isso fez com que eu criasse a série Deus Não Gosta de Namorico, que vocês conhecem, né? Eu comecei a falar sobre namoro depois que eu vi que eu não era a única a passar por certas situações e namoros que não eram da vontade de Deus. Então eu realmente decidi abrir o bocão e falar e ensinar para vocês a partir dos acertos dos outros, dos erros dos outros, mas principalmente dos meus acertos e dos meus erros. E como Camila bem falou, uma pergunta muito frequente essa, né? Qual é a idade certa para namorar? Né? E a gente tem que entender, né? Já quebrando esse tabu, não existe uma idade certa para namorar, né? Porque na verdade o tempo de namorar tem mais a ver com a maturidade do que com a idade. Não é isso, Camila? Se você tem 12 anos, bebê, e você acha que já é maduro o suficiente para lidar com os conflitos de outra pessoa, porque você tem que entender que a pessoa com quem você vai se relacionar é uma pessoa totalmente diferente, a cultura da casa daquela pessoa é totalmente diferente da sua, os conflitos, os dilemas são diferentes. E então, aí a importância da autoanálise antes de começar um relacionamento, não é verdade, meninas? Verdade, com certeza. Porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender a nossa estrutura antes de nos envolvermos com alguém, né? E claro, eu estou também aqui me referindo ao espiritual, né? Porque tem muitas pessoas que querem ter um relacionamento terreno, mas não querem ter um relacionamento com Deus. É por isso que muitas pessoas se frustram, né? Porque não tem discernimento de Deus. Muitas pessoas, muitos jovens, já entraram em contato comigo e perguntando assim, como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Né? Tem muitas pessoas que esperam, será que eu devo arriscar? Mas o Senhor não usou um vaso, o Senhor não disse nada. Então assim, a primeira coisa que você precisa entender, precisa de um relacionamento com Deus antes de começar um relacionamento terreno. E a segunda coisa é se autoanalisar para saber o seu tempo certo para namorar. Não é verdade, Camila? Porque tem gente que com 30 anos ainda não está pronto para namorar.
namorar. Verdade. Porque ainda não saiu dos corres da mãe, né? Não saiu da barra da saia da mamãe, né? E não tá pronto para namorar. Então você precisa entender o seu tempo. E cada pessoa tem um tempo, né? Eu comecei a namorar, Camila, com 15 anos. 15 anos. E se eu fosse dizer para você se 15 anos é uma idade boa para namorar, no meu caso não foi. Quebrei muito a cara, né? Quebrei muito a cara mesmo. Então, assim, não tinha maturidade suficiente para lidar com os conflitos de outra pessoa. E a outra pessoa, também sendo novinha, também não tinha capacidade de lidar com o meu modo de pensar, o meu modo de me vestir, o meu modo de falar. Tenha muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, você namora com alguém imaturo e esse alguém não vai saber te entender, né? E aí vai um julgo muito grande em cima de você, controla a sua roupa, controla a forma como você fala, as suas opiniões, você já não pode opinar em nada, então você precisa ter cuidado com isso, né? E eu, com o Josué, depois de alguns relacionamentos fracassados, eu decidi fazer certo, né? Eu decidi realmente atentar aos ouvidos para a voz de Deus, porque às vezes a gente tá tão assim, poxa vida, tá todo mundo namorando e eu não tô namorando, né? Então eu vou arrumar alguém aqui e esquece que o namoro é uma fase muito importante e que define o resto da sua história, porque se você começa errado, exatamente, o casamento vai ser frustrado, né? E aí muitos casos de divórcio, separação, se tiver filhos, pior ainda, os filhos sofrem. Então assim, você precisa se atentar a esta fase, né? Eu decidi criar bases, né? Eu decidi observar mais, né? Eu decidi analisar mais a família, né? Porque uma confirmação muito grande, tem gente que espera o profeta usar. Não, eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor, ele tem multiformas, não é verdade? Multiformas de tratar com a vida de alguém. O Senhor, ele é especialista em ser muito específico. Com cada pessoa é de um jeito. Mas uma coisa que é universal e pode ter certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui para você. Uma das grandes confirmações de Deus para que um namoro seja abençoado por Ele é quando os seus pais gostam do seu parceiro, é quando os pais do seu parceiro gostam de você, né? Então, assim, você precisa observar tudo isso. E principalmente, aí aqui eu já encerro, né? Porque tem muitos outros assuntos ainda aqui, bem mais interessantes, né? É você prestar atenção no propósito. Porque quando se trata de um jovem cristão, Deus é o maior interessado em te usar na terra, né? Uns, como a Bíblia mesmo diz, uns são usados para ensinar, outros para serem enviados, outros para professores, outros para ministros. Então, assim, Deus, ele tem um chamado específico para a vida de cada pessoa. E olha só que ruim você se envolver com alguém que não entende o chamado de Deus para a sua vida, né? Hoje eu quero te alertar. Você quer fazer missões e o caba quer ficar sentado no banco. Ei, para com isso. Você quer ir para o ensaio, mas o caba quer ir para a tua casa para namorar. Vamos parar com isso. Você quer ir para a EBD e o caba quer te levar para a praia. Ei, pare com isso. Deus está falando para alguém aqui, olha, isso aqui é um bate-papo, mas um bate-papo em que Deus está presente. E Deus está falando com alguém aqui, ei, os propósitos não se casam. Então você não pode tomar uma decisão que vai definir o resto da sua vida. Então, em nome de Jesus, você já está sofrendo, você está percebendo que não é da vontade de Deus. Você já está vendo que você já não é mais o mesmo, não é mais a mesma. E o Senhor, você já pediu, olha só, você até pediu confirmação a Deus. Você pediu confirmação de Deus para saber se é da vontade dele ou não. Deus já te deu de inúmeras formas a resposta dele. Você ainda não percebeu, você ainda não caiu a ficha. Ou melhor, você até entendeu, mas não quer aceitar. Deus está dizendo, esta noite é noite de oportunidades. Não troque uma vida inteira de felicidade por momentos. Deus está dizendo para alguém aqui, para com isso, encerra com isso agora.
Porque o que eu tenho para você é bem maior, o que eu tenho para você é bem mais intenso, é bem mais lindo do que você imagina. Você está se contentando com migalhas e Deus está dizendo assim: ei, eu sou o Deus que fiz o céu e a terra. Eu te vejo como minha princesa e eu não quero você envolvida com qualquer um. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Labahaia, suribihaya. Deus te ama e tem ciúmes de você, porque Ele é teu dono. Então o único que pode controlar a tua vida, a forma como você fala, o teu comportamento, a tua maneira de proceder e de viver, o único quem controla é Jesus de Nazaré. E você precisa entender isto. Porque tem muita gente, Camila, que tem muita menina principalmente. Eu sei que tem alguns meninos que passam por isso, mas em sua maioria são meninas que se sujeitam a relacionamentos abusivos, como você falou. Se sujeitam, meninas que já não, que olham para o espelho e já não se reconhecem mais, Pantoja. Meninas que se olham no espelho e o gozo, a alegria de viver se perdeu porque alguém colocou algemas, alguém colocou amarras. E Deus está dizendo: olha, essa é a noite em que eu trato com você. Eu estou falando é com você. E você ainda está dizendo assim, ó, se for comigo mesmo, me dá mais um sinal, Deus. E Deus está dizendo, é com você. É com você mesmo. E depois você vai ou no privado da Camila, ou no privado da Débora, ou até mesmo no meu, e você vai dizer: Jéssica, eu era aquela pessoa, porque Deus, Ele não erra de endereço. Então assim, gente, é a fase do namoro, é uma fase crucial, é uma fase muito, mas muito importante, e que vai definir toda a sua trajetória aqui na Terra. Então, por favor, escolham, mas escolham bem, analisem bem. Não troquem, não negociem. Não negociem uma vida inteira de felicidade por momentos. Por momentos. Viu? Então é isto. Eu conheci Josué, eu estava num culto, pra você ter ideia. Eu estava num culto, estava pregando, ele era o baterista. Só que eu não estava na intenção nenhuma de namorado nenhum. Eu estava muito bem resolvida com Deus. Né? Já tinha passado por algumas frustrações passadas, o Senhor me ensinou. E assim, eu entendi que eu precisava passar pelo que eu passei para poder estar aqui hoje com Camila e com Débora, para dizer para você que tem sim solução, que você não nasceu para ficar só por causa de uma decepção, viu? Você não nasceu para ficar só, Deus tem um par perfeito para você. Agora, pelo amor de Deus, espera, confia que vai aparecer no momento certo. Viu? Então, assim, essa é a parte do namoro e a mais crucial que você precisa entender. Agora eu vou passar aqui pra Pantoja, né? Pra Camila, porque senão eu passo aqui a hora todinha falando. Misericórdia. Aleluia, maravilhas. Louvado seja Deus por isso. Muito importante tudo que Jéssica disse aqui, eu até reforço, porque antes de tudo, quando a gente começa a namorar, muitas vezes a menina aceita o namoro sem antes que o rapaz vá na casa pedir aos pais, né, Jéssica? Porque o primeiro papel do homem, né, que você vai namorar, eu falo muito isso, porque eu sou nordestina e a gente tem que procurar o valor no homem mesmo. Isso. Porque tem aquele homem que ele é moleque, ele prefere namorar nas esquinas, é verdade. Ele prefere namorar longe do pai, longe da mãe. Isso não é papel de homem. Se o seu namorado ele não tem a coragem de enfrentar teu pai, tua mãe, né, de estar no culto com você, então ele não é homem, ele é um moleque. Aí imagine, será que ele vai lhe assumir para noivar, como Jefinho fez com Pantoja, né, que noivaram, tá aqui feliz, contando os dias, disse a mim, falta tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, para eu dar o sim para Jefinho, né? Ela sabe o dia e a hora. No meu caso, tá que nem um arrebatamento, eu não sei nem o dia nem a hora. Você falando sobre esse assunto, Camila, sobre o rapaz não ir para o pai, eu acho muito interessante, porque eu e Jefinho,
eu moro com a minha mãe, meu pai mora em outra casa, e eu falei assim pra Jefferson, olha, eu só vou lhe dar um beijo quando você for pedir pra minha mãe e for pedir pro meu pai. Glória a Deus. E foram dias separados. Ele foi pedir num dia, no final da semana foi pedir pro meu pai. Glória. Depois disso que eu fui dar um beijo nele. A gente acha até graça quando a gente conta pros outros. Mas assim, falando dessa fase, o noivado que a gente tá vivendo, que é uma fase... O namoro é uma fase gostosa, o noivado é uma fase boa, mas já é aquela fase que a gente começa a ver os defeitos, né? A gente costuma dizer que no namoro a gente vê aquela coisa bonita, aquelas flores, e no noivado a gente já começa a ver aqueles pequenos defeitos. Nossa, isso aí tem que mudar, vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Amor, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso melhor, de uma melhor forma. Mas assim, Deus ele tem formas de tratar com cada pessoa, né? Eu estava conversando com Jéssica um dia desse. Eu e Jefferson noivamos com 4 meses de namoro. Tem gente que olha assim e se espanta. Meu Deus, 4 meses de namoro, isso é muito cedo. Mas eu já vi pessoas, pastores, amigos meus, um amigo meu que mora em Goiás, noivou e casou com 2 meses de namoro e deu certo. Pastor Manassés Soares, foi 40 dias. E deu certo até hoje, tem filhos, teve frutos, tá entendendo? Então assim, Deus ele tem um propósito para cada pessoa, tem uma forma de trabalhar, exatamente. Eu costumo dizer que relacionamento de moça e rapaz cristão não é sobre carência suprida, é sobre propósito estabelecido. A gente tem que colocar um propósito no coração. Antes de eu começar a namorar com o Jefferson, eu dizia assim, porque eu também tive relacionamentos que não deram certo. Eu comecei a namorar muito novinha, com 14 anos também. Então eu quebrei muito a cara e eu dizia assim, olha, a próxima pessoa que eu namorar, eu vou casar. E quando o Jefferson começou a conversar comigo, aquele negócio todo, eu dizia, você vai casar comigo? Ele, o quê? Eu digo, vai casar comigo? Vou. Então pronto, eu namoro com você. Isso, decidida. Comigo foi desse jeito. Então, assim, a gente já começou a namorar com aquele pensamento. A gente vai namorar pra casar. Isso. A gente tem a data. Olha, você vai namorar comigo, eu quero a data do noivado e quero a data do casamento. Porque é uma coisa que eu aprendi, Camila e Jéssica. Não adianta você noivar com uma pessoa se você não tiver a data do casamento. Isso. Porque eu acho muito complicado. Eu já conheci pessoas que noivaram, passaram 9 anos. Noivado sem propósito. Isso, né? Noivado sem propósito. Isso. Tudo bem, tem pessoas que mas eu não tenho condições de casar agora, não tenho uma casa. Isso aí a gente até entende. Mas a gente trabalha, procura, corre atrás, sabe? E a gente serve a um Deus que pode todas as coisas. Eu não tinha nada pra casar. A gente marcou a data do nosso casamento. A gente não tinha casa, a gente não tinha móvel, a gente não tinha dinheiro pra o casamento. Recebe você que E eu tá dizia, ouvindo. meu Deus, olha, eu sempre sonhei, Camila, em ter aquele casamento de princesa. Sonhava, meu Deus, como é que vai ser eu entrar de noiva? E quando eu e Jefferson noivamos, ele olhou pra mim e fez assim, amor, a gente vai ter que escolher. Ou a gente tem uma festa de casamento ou a gente tem uma casa bonita. E foi nesse momento que eu me vi assim, e agora? O que eu vou fazer? Escolhi entre 2 sonhos, porque ter uma casa também é um sonho. É verdade. E ter um casamento é aquele sonho de menina, né? Tem moças que não sonham com isso. Mas eu sempre tive aquilo desde pequenininha, com vestido branco, de noiva, véu. E aí eu orei e disse, Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu queria tanto aquele casamento, né? E minha mãe sempre me aconselhava, Débora, eu não tenho, mas Deus tem. Ele pode lhe dar. Aleluia. Ele pode lhe dar. Glória a Deus. E eu sempre escutava aquele hino, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, vamos organizar o casamento, a nossa casa Deus vai prover. E aos poucos Deus foi mostrando estratégias pra gente. Foi muito complicado porque eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia e comecei a estagiar, então eu estava muito feliz. Tô trabalhando, vou comprar as coisas da minha casa, vou pagar meu casamento, é pouquinho, mas dava para ir pagando aos pouquinhos. E aí chegou um momento que eu fui demitida, o Jefferson ficou sem trabalho no começo desse ano e eu fiquei encurralada de novo, quando tudo estava parecendo melhorar, e eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Os meus sonhos estão acabados, meu casamento está marcado para dia 12 de dezembro. Mas e agora? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. E aí, como é que o Senhor vai fazer? E aí, Deus foi usando pessoas para me trazer, para me, sabe,
padrinhos nossos, amigos nossos. Débora, vou lhe dar a geladeira. Glória a Deus. Débora, vou lhe dar tal coisa, vou lhe dar um fotógrafo. Eu vinha contando no carro e nem terminei de contar que meu pai chegou assim pra mim e falou: Débora, eu só tenho R$1.000 pra pagar o teu vestido. E eu fiquei desesperada. E agora, Jesus, R$1.000 não compra vestido, não aluga vestido bonito não. R$1.000 só aluga né? E eu dizia: meu Deus, e agora? Com R$1.000, o que eu vou fazer pra alugar um vestido de noiva? O que eu sonhava? Porque R$1.000 é pouco, né? Pra gente que coloca, pra quem não sabe, casamento custa caro, festa de casamento custa caro. E já abre um parênteses aí, você que vai casar, mas eu vou casar daqui a 3 anos, se planeje agora. Eu comecei a planejar 1 ano antes, mas se eu soubesse, eu tinha juntado dinheiro desde os 15 anos. Porque gasta, começa a se planejar agora, começa a comprar as coisinhas da sua casa agora. Eu acho muito bonita a Priscila de Axon falando que ela comprava as coisas da casa dela 3 anos antes. E se eu soubesse, eu mesmo antes de namorar já fazia isso, se eu soubesse. Então assim, eu disse: meu Deus, e agora? R$1.000, o que é que eu vou fazer? E aí uma colega minha mandou um sorteio de uma loja de vestido pra mim, né? E eu, como é isso? Falei com a moça lá do vestido, como é esse sorteio? E ela falou: olha, é o seguinte, tem vestido aqui de R$2.000 a R$8.000, vestido de alugar. E você vai escolher o que você quiser, vai provar seu vestido, que ficar bom, você vai sortear. Tem uma urna aqui com vários valores aqui. Você vai sortear o valor que você vai pagar por ele. Pode ser o mais caro, pode ser o mais barato. E eu digo: meu misericórdia, se sair R$8.000, que a vergonha que eu vou passar. E aí fui, experimentei o vestido, um vestido que eu não podia pagar, meu vestido era R$3.900. E seu pai disse o quê? Que só podia ser até que valor? Até R$1.000. Até 1.000, né? Só podia ser Escuta até só essa R$1.000. história, eu chorei demais. E aí eu fui lá, experimentei o vestido, chorei. E chegou a hora tão esperada de botar a mão na urna lá e tirar o valor que eu ia pagar pelo vestido. Na hora que eu tava lá mexendo: meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, da tua serva, Pai. Eu te honro tanto, Senhor, tenha misericórdia. Coloquei a mão na urna, quando saiu, Camila, R$1.000. Podia ter saído todos os valores. Podia ter saído todos os valores. Mas saiu o valor que eu pedia tanta vez. Sabe? E Deus honra aqueles que buscam, que o amam. Isso é apenas um pouco dos testemunhos que eu ainda tenho para contar. Meu casamento ainda não aconteceu. Eu já tenho coisas boas para contar, porque Deus faz assim. Sabe, ele realiza o seu sonho nos mínimos detalhes. Eu olhava pra Deus e dizia assim: Deus, eu não queria casar num canto assim fechado. A gente tinha ganhado um canto fechado bem simples. E eu dizia: Deus, eu não queria. Eu queria um canto aberto, como se fosse casar no campo. E aí Deus abriu as portas, Deus deu de presente, sabe? Usou pessoas. Débora, eu vou pagar do jeito tal. Eu não posso agora dar assim, mas eu posso dividir, vou fazer desse jeito. Deus faz assim, menino. Talvez você esteja noiva aí, olha: mas eu não tenho condições. Mas Deus, o Deus que a gente serve, é o Deus que pode todas as coisas, é o dono do ouro e da prata. Uma coisa que eu dizia a Jéssica, Camila, porque ela me ensinou a gente se fazer de doido, não foi, Jéssica? Como é que é isso? Conta aí, Jéssica. Ela tava falando uma vez no story dela, né, sobre uma mala que ela botou lá, que ela arrumou e fez. A mãe dela perguntou: menino, o que é isso? Eu fiz aqui porque eu vou viajar de avião. E viajou. E eu fiz: Jefferson, olha, vamos se fazer de doido. Vou fazer igual a Jéssica ensinou. Eu não tenho dinheiro não, mas eu vou começar a fazer. Eu vou começar a pedir os orçamentos dos cantos mais caros, do jeito que eu sou. Eu vou começar a pedir, porque eu sei que Deus, ele vai fazer. E assim Deus tem feito. Sabe, meu casamento tá marcado, tá quase tudo pago pra honra e glória de Jesus. Vai estar lá e Camila também. Hoje eu tenho a alegria de dizer: meu casamento tá pertinho e eu vou casar e tudo vai estar pago em nome de Jesus. Eu não vou levar nenhuma dívida pra depois, porque o Senhor é verdade. E porque o Senhor é fiel e Ele cumpre com os sonhos nos mínimos detalhes. Deus, Deus, Ele realiza sonhos e vai continuar realizando. Talvez você tenha um sonho aí que no seu coração: meu Deus, é impossível, como é que eu vou fazer? Eu não sei qual é o seu sonho, né? Se é ter uma casa, um carro. Eu não gosto muito de falar de prosperidade, mas nesse dia eu venho falar que Deus é aquele dono do ouro e da prata. Ele pode te dar aquilo que você nem imagina que você pode ter, mas Ele pode te dar. E o noivado é uma coisa muito
gostosos, sabe? É estressante, essa fase tem sido estressante, que às vezes eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas é uma fase muito prazerosa. Sabe, a gente fica sonhando, meu Deus, quando eu estiver na minha casa, só eu e ele, como é que vai ser, qual o convívio e tudo mais, o convívio, até mesmo as discussões, como é que, aprender a lidar com a outra pessoa, né? Nessa fase eu tenho aprendido muito a lidar com o Jefferson, sobre os momentos dele, aprendido a entender ele. Né, quando ele está chateado, o momento de chegar lá e falar, o momento de me resguardar, né, porque Eclesiastes 3, vai dizer tudo tem um tempo determinado. Então nessa fase que eu estou vivendo, eu estou entendendo o tempo de me calar, o tempo de falar, sabe, entender as fases dele e ele comigo da mesma forma. Isso. Porque tem muito relacionamento que no noivado acaba, porque a gente começa a ver aqueles defeitos mais que a gente não sabia que existia da outra pessoa. Justamente, Pantoja, só tirando um gancho aqui, porque se tratam de duas pessoas que dão certo, mas que não são pessoas perfeitas, né? Que, eu vou querer casar com ele porque ele é o Brad Pitt, porque ele tem os olhos claros, porque ele é maravilhoso. Sim, meu amor, mas você precisa entender que ele tem uma opinião, que ele tem uma posição e talvez você não esteja, né, pronta para lidar com os defeitos do outro, que é justamente a fase, né, essa fase de namoro, noivado, é para realmente conhecer, para saber se você tem estrutura suficiente para passar com um rapaz ou com uma moça o resto de sua vida. Porque Camila vai falar sobre casamento e para casamento, pelo menos, não deveria haver divórcio, né? Quando se trata de um casamento cristão, não deveria haver divórcio. Olha, namoro acaba. Acaba. Noivado acaba. Mas casamento nunca, gente, nunca. O maior interesse de Deus é que você case com alguém, seja feliz com essa pessoa e aguarde o Senhor até o arrebatamento chegar, né? Então, assim, se tratam de duas pessoas que dão certo, mas não de duas pessoas perfeitas. Então, vai pegando isso aí. Verdade. E o interessante é que muitas pessoas perguntam assim, Débora, e como é que eu vou saber se é a pessoa certa para me casar? E o interessante é que eu costumo sempre dizer que você tem que analisar a pessoa. A primeira coisa, para você ter certeza, você tem que ter certeza que você quer aquela pessoa. Porque no namoro, você tem que chegar numa fase que você tem que dizer assim, eu quero passar o resto da vida com essa pessoa. Sim, se sim, eu vou noivar com ela. Se não, acaba por aqui. Tá entendendo? E pra você ter a certeza que você quer casar com aquela pessoa, analise, veja se... A primeira coisa que minha mãe sempre dizia a mim, Débora, quando for noivar, namorar com uma pessoa, olhe pra aquela pessoa, olhe pro rapaz, veja como ele trata a mãe dele. Isso é muito verdade. Veja como ele trata a mãe dele. Se ele trata mal a mãe dele, ele vai fazer exatamente com você. E eu olhava sempre muito... Eu me apaixonei pela forma que Jefferson trata a mãe dele. Ele trata a mãe dele como uma rainha. E eu disse, meu Deus, então... Não tem que ser, né? Exatamente. Então, assim, veja a forma que o rapaz, que a moça trata o pai dela. Porque da mesma forma que ela trata o pai dela, ela vai tratar você, rapaz. Então, analise isso. Veja se ele não é preguiçoso. Se ele não gosta de trabalhar. Se você diz, vá trabalhar. Não, porque eu tô cansado hoje. A hora que ele acorda. Isso. Porque tem jovem que gosta de acordar de meio-dia. Repare nisso. Veja se ele gosta de acordar cedo, de ajudar a mãe. Se ele, sabe, gosta de fazer as coisas. Tem que ter o dinheiro do lanche, né? Verdade. Mesmo que no trabalho não seja um trabalho de carteira assinada, né? Porque hoje em dia tá muito difícil, mas pelo menos que se esforce para dar alguma coisa para você. Que estude, que queira um futuro. Quem é que quer gente sem futuro, que não quer nada com a vida? Sem futuro, não é verdade? Exatamente. Tem que ser uma pessoa que tenha pensamento de futuro. Olha, daqui a 10 anos eu quero estar assim, eu quero ter um emprego tal, eu quero estar assim, tá entendendo?
Então, essa sim, quando você olhar e falar, ó, botar numa balança, essa pessoa tem isso e isso, dá pra mim viver o resto da vida dela? Dá. Mesmo com todos os defeitos, ninguém é perfeito, como Jéssica disse. Eu tenho muitos defeitos, eu sou uma pessoa muito complicada de se conviver. Nem parece. Exatamente. Falando assim, esse rostinho de anjo. Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito complicada de conviver. E Jefferson ainda quis casar comigo. Então... Olha aí, tá Olha aí, vendo? A solução, minha irmã. A solução. Verdade, é a solução pra sapato tua encontra vida. Tá? Cada panela tem sua tampa. Olha aí. Então, assim, analise como a pessoa que você namora, a pessoa que você está conhecendo é. Se vale a pena, coloque sempre numa balança. Se os defeitos dessa pessoa são maiores do que as qualidades. Entendeu? Se for maior, meu filho, foge. Fuja, porque não dá certo. Como eu já disse, eu tive relacionamentos já frustrados, relacionamento abusivo que me desgastaram. E eu olhava e dizia, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ter um relacionamento... esses de que as pessoas falam, que pregam de cinema. Eu acho que eu nunca vou viver isso. E quando eu comecei a viver, eu disse, meu Deus, aquilo que parecia impossível está acontecendo comigo. Então Deus faz assim, quando a gente espera o momento certo, né? Acabou meu relacionamento, eu passei 2 anos para poder, né? Não é muito tempo, mas foram 2 anos 2 anos de espera até o Jefferson aparecer num momento assim inesperado também. Glória a Deus. Né? Eu tava na vigília do Dejado, Jéssica tava até comigo no dia. Olha aí. Ele nem falou comigo pra ter ideia no dia, passou assim, nem deu a paz do Senhor. Mas eu já prestei atenção e já dizia o pastor Rinaldo Renovato, esses momentos assim de jovem, retiro, são os melhores locais para arranjar namorado, porque ali você só vai encontrar jovem crente. Isso, mas isso não quer dizer que você vai. Que você vai atrás de namorado. Exatamente. Preste atenção no que eu tô dizendo, né? Porque muita gente vai procurar lá fora e lá fora a gente só acha que não presta. É verdade. Tá entendendo? Então é isso que eu tenho pra falar sobre o noivado, né? O noivado, como eu falei, é uma coisa muito boa de viver, mas é estressante. É a preparação para o casamento. Exatamente. Então, é isso. Um beijo pro meu amor que tá aí assistindo. Eu amo você. Glória a Deus. É verdade, meninas. Como é bom conversar com 2 jovens crentes, bem convictas, né? Daquilo que querem, daquilo que planejaram. E não se deixaram levar, embora que tiveram suas frustrações, mas também não baixaram a cabeça e não acharam que era o fim. E como Jéssica bem disse, né, aprendi com os erros e resolvi fazer diferente. Então, você que está nos assistindo e que ainda tem essa oportunidade de perceber seus erros, ver as falhas e se livrar daquilo que não é para você, o momento é chegado, o momento é agora. A gente, às vezes, tem pessoas que têm, Jéssica e Débora, dificuldade de dizer um não. Isso. Ai, não, mas eu vou dar não, e se essa pessoa ficar sofrendo? E se ela ficar me perseguindo? E isso, muitas das vezes, já é um problema de ordem psicológica mesmo. Porque o relacionamento abusivo, eu não sei porquê, mas o senhor está me conduzindo a falar isso. O relacionamento abusivo, ele vai te minando aos poucos. Nossa. Ele vai eliminando a tua identidade a ponto de você não ter mais a sua identidade ser aquela pessoa. De repente você não gosta mais de um determinado modo de se vestir ou de uma determinada música, né? Porque aquela outra pessoa lhe conduziu a vida dela, o ambiente dela, as amizades dela. E de repente você pensa assim, se ele me deixar, o que vai ser de mim? Se ela me deixar, eu vou fazer o quê? Então o foco da nossa vida... A pessoa fica até dependente, né? Dependente emocionalmente. Tem gente que depende até do sofrimento né? Eu estou tão dependente daquele relacionamento que eu não enxergo que eu estou sofrendo com aquilo. E que minha maior felicidade mesmo vai ser me livrar disso. Mas é porque eu já me apeguei a esse sofrimento que é melhor tê-lo do que ficar sem. E às vezes o que Deus tem para você é algo tão bom que está na sua frente. Aleluia. E você não enxerga, né? E aí às vezes a gente gosta de dar murro em ponta de faca. E acontece, eu já ouvi muitos testemunhos de meninas crentes que se envolvem com rapazes que não são crentes e acham que vai evangelizar. Namoro evangelístico. Namoro evangelístico. Não cai nessa, isso é uma furada, nunca dá certo. Por quê? Porque ele pensa diferente que você.
E isso também dentro da própria igreja. Não é porque eu estou no conjunto da mocidade, que eu louvo, que eu toco o violão, a guitarra, que eu sou crente. Às vezes eu estou ali, mas eu sou uma capa. Eu estou ali, mas eu não... Esse papo de orar para Deus confirmar, isso não existe. Deus já confirmou no momento que você gosta de mim, eu gosto de você, já há confirmação e a gente já começa a namorar. Cuidado, essa pessoa está desviada dentro da igreja e vai terminar desviando os seus princípios, aquilo que está na Bíblia. Então você iniciou um namoro, filho, namoro tem propósito. Vamos começar a orar, vamos começar a buscar. Você e eu estamos com a oportunidade, com o tempo, assim como Paulo, ele recomenda que o jovem, por que o jovem tem que gastar seu tempo em deleitar na palavra do Senhor e se aprofundar em buscar? Porque assim, né, Jesus, quanto mais a gente busca, mais a gente recebe de Deus. Mais a gente é cheio. Quanto mais você desce, mais alto você está. Isso. É um paradoxo. Mas quanto mais você se derrama, você se humilha, você está na presença do Senhor, mais você vai crescendo em experiências com o Espírito Santo de Deus. E aí a ponto do Espírito Santo de Deus está começando a dizer a você se é o momento certo de começar realmente o namoro com aquele jovem, com aquela jovem. Através dessa busca. Mas aí você chega para o rapaz: vamos hoje a um culto matutino? Vou nada, eu lá vou acordar. Quem vai para culto matutino é velho. Negócio de 5 horas da manhã buscar Jesus. Não, meu amor, hoje tem culto de noite, a gente vai para o culto. Entendeu? Então assim, saia dessa. Mas muitas vezes as meninas já estão tão envolvidas emocionalmente pela beleza, né? O nosso olho, ele é enganoso, porque a gente costuma olhar logo a aparência física. E aí ilude. Fica iludida com aquela aparência. Ah, não, porque ele é bonito, se veste bem, vem cheiroso, ele é um menino bom. Cuidado que os lobos têm pele de cordeiro. Né? Desse jeito. E o que é que o lobo faz? Traga as ovelhinhas. E fica, né? Eu vou todo charmoso, trago aquela ovelhinha e começo a plantar na semente daquela ovelhinha que o pastor dela está dizendo é arcaico, é retrógrado, século 21, meu amor. Não existe isso mais de a gente ficar só orando para depois beijar na boca. Não, filhinha, vamos logo dar um beijinho aqui para saber se a gente beija bem. E aí vai crescendo uma intimidade. Aí há um perigo. Vamos assistir Netflix da minha casa? Eita. Mamãe e papai foram fazer a feira. E eu estou sozinho. Aí a menina lá, chega o coração, vai, vou ficar sozinha com ele. De repente, acontece o que não é para acontecer. A gente avança o sinal, aí perde de passar por esse momento lindo, que é a preparação para o casamento. Quantas meninas saíram do caminho, da direção que o Senhor preparou, pularam a cerca e levam a consequência disso para o resto da vida, né? Vai e termina vivendo eu digo isso mais... A minha realidade sempre foi com moças e jovens não evangélicos, a maioria do conselho tutelar, mas eu também atendi filhas de pastor que estavam em relacionamentos abusivos, que já conviviam até maritalmente, porque o menino ia dormir na casa dela, né? E assim, às vezes o pai termina aceitando, porque senão a menina ameaça se matar, porque entra em depressão. Então, jovem, o que é que eu tenho para dizer a você hoje? Seu foco é Jesus Cristo de Nazaré. Isso, aleluia. É o sangue do Cordeiro de Deus. É através disso, o seu foco tem que ser isso. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele que eu devo amar. Segundo, eu me amo. Se eu me amo, eu só sou capaz de amar alguém se eu me amar. Isso mesmo. Porque se eu me amar, eu não vou me anular, meu amigo, só por causa de um menino bonito que está me chavecando. Porque primeiro eu me amo. E eu quero saber se ao lado dele eu estou segura. O homem tem que passar segurança para a mulher. Desde o seu namoro. Eu não posso estar com um menino que vive o tempo todo de molecagem. Né? Que vive o tempo todo. Tem um termo interessante. Mas rapaz, não estou me lembrando agora não. Que o Tony gosta muito de dizer. Mas tem a ver como fosse meninice. Né, com a algazarra. E eu tenho que procurar um namoro, um rapaz que ele seja sério, que ele tenha propósito na vida dele, que ele pense em estudar, fazer uma faculdade. Nós estamos vivendo uma era tão difícil, Jéssica e Débora, que eu fico até emocionada. Eu fico muito feliz de ver duas jovens que estão sendo felizes porque estão fazendo a escolha certa. Resolveram esperar em Deus. É diferente, hoje muitos jovens, até na nossa igreja mesmo, eles não têm perspectiva de futuro.
Satanás, ele tem semeado uma seta tão terrível na mente dos jovens que está tirando dele o brilho de planejar o futuro. Não, a hora é agora, o momento é chegado, eu vou fazer o que der vontade, né? E aí você esquece de preparar o teu futuro. Aí entra num casamento. Aí um casamento que não teve planejamento. Você entra no casamento onde o seu marido é egoísta. Tudo é meu, o salário é meu, o carro é meu, a casa é minha. Chega a falar, né? E o que vai ficando para a mulher? Os afazeres domésticos. Aí você começa a se queixar das suas escolhas. E o nosso Deus, ele é tão bom, tão fiel, que ele nos dá o livre-arbítrio. Mas nós pagamos as consequências das nossas más escolhas. Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele não vai fazer isso porque ele é ruim, não. Porque ele é justo. Desse jeito. Você viu desde o namoro que o rapaz não era caba para prestar. Né? Chegava o momento do dia dos namorados. Meu amor, nem naquele bombonzinho de serenata de amor chegava para você. Eu passei, dava só aquela bitoquinha, boa noite, eu vou embora. Se não fazendo namoro, imagina se vai fazer no casamento. Imagina se vai pra casar. Amor, que dia é hoje? Sexta-feira. Sexta-feira? Hoje é tal dia de tal mês. Sabe o que dia é hoje? Não, dia do nosso namoro, vamos comemorar. Ixi, tá nessa, nem lembrava. Comece, como é que esse rapaz vai um dia levar você, depois de casar, para comemorar num jantar de casamento, né? E essas coisas, agora, pegando o gancho para o casamento, Débora está mais perto do que Jéssica, é tão importante gravar, por enquanto, viu? Por enquanto. É muito importante a gente comemorar essas datas, porque é uma data nossa, né? Sua, dele, minha, do meu esposo, e é aquele momento que a gente vai estar lembrando de como foi importante, principalmente você, Débora, porque eu não tive essa fase linda de planejar um noivado, eu não tive alguém que dissesse pra mim, quando eu fui adolescente, que eu tinha que me preparar, que eu tinha que noivar, eu não tive. Na minha vida as coisas foram acontecendo muito rápidas. Deus tinha uma certa pressa para unir eu e meu esposo, e eu não tinha esse entendimento bíblico. Então, assim, eu terminei sendo uma dessas meninas que tropeçam na caminhada, que avançam o sinal, mas o Senhor transformou tudo aquilo que podia ter sido uma maldição, o Senhor transformou em bênção, né? E hoje eu desfruto da bênção do Senhor, mas eu tive que pagar um preço. O preço pela minha desobediência. Meu esposo não estava pronto e eu também não estava pronta. E lembrando que Camila não conhecia Jesus ainda, né? Então, assim, não pega a fala de Camila e distorce não, hein? É verdade. Não pega a fala de Camila pra querer até namorar porque Deus não tem o aí. culpado por inocente, exatamente, né? Então, assim, esse início, ela não conhecia Jesus junto com que hoje é o seu esposo Manuel. Isso, eu tenho até saudade de não ter vivido. Sabe o que é você ter saudade de não ter vivido? Como eu queria ter essa oportunidade de estar passando por isso hoje. Então, menina, não joga isso fora, né? Eu fui uma vez atender a domicílio a uma adolescente que o namorado dormia na casa dela sexta, sábado e domingo. E ela tinha 17 anos. E ela não era crente, detalhe, não era os pais evangélicos, a família evangélica, mas ela não, certo? Aquela pessoa que aceitou quando era crente, mas não foi convertida, não teve mudança de vida, né? Então não teve um encontro real com Jesus. Porque não há como, Jéssica, você encontrar Jesus e ser a mesma pessoa. Então essa menina ainda não teve esse encontro. E eu disse para ela claramente, eu disse, filha, como é que esse rapaz vai casar se ele já desfrutou de tudo com você? Né? A mulher ela tem que guardar o seu segredo. O seu trunfo é isso aí que eu não vou dizer, mas você sabe, é seu trunfo. Então você tem que segurar, igual como você vai segurar a coroa da vida, né? Vigia para que não perca a tua coroa, filha, aí é a tua coroa, entendeu? Então você não vai descoroar de uma forma assim, banal, antes do tempo. Você merece honra. Você é a menina dos olhos de Deus. Você merece casar de véu e grinalda. Aleluia. Embora que o mundo diga pra você que isso é retrógrado, que isso é antigo, não vá por essa. Isso é moderno. A coisa mais linda do mundo é o homem chegar na tua casa e dizer, pastor, irmão, eu sinto algo pela sua filha, o Senhor me autoriza a começar a orar por ela, eu tenho interesse de noivar, de casar, eu creio em Deus que ela é a mulher da minha vida. Ah, Camila, mas isso é tão difícil, isso é impossível de acontecer no mundo de hoje?
É não, minha irmã. Porque você serve ao Deus que tudo pode, aquele que vive, aquele que reina, aquele que enquanto eu estou falando aqui para você, ele já está sondando o coração daquele que está orando. Ah, papai, prepara uma varoa crente para mim. Tem meninos crentes. Eu conheço um que ele orou tanto, ele veio casar com mais de 33 anos. Pedindo a Deus uma varoa, uma mulher crente de oração. E Deus deu. Demorou, todo mundo dizendo, vai casar não, vai ficar pra titia, coroa. Mas Deus deu e hoje eles são tão felizes, né? Porque casamento não é um mar de rosa. Mar de rosa é um namoro. Por isso não atropele as fases, não. Essa história de namorar todos os dias, não, isso abusa. Namore no final de semana. O sábado foi feito pra quê? Pra descansar. Descansar é o quê? Namorar, né? Beijar na boca, você que já tá ali namorando com o propósito de noivado, né? Aí sim, é beijar na boca, é estar em reunião em família, vamos comer uma pizza com meu pai, com minha mãe, buscando sempre estar em família. Esse é um momento bom, maravilhoso. Mas quando chega o noivado, começam os gastos. E uma coisa que você tem que prestar atenção, homem não gosta nesse assunto. Verdade. Quando chega fatura de cartão de crédito. Baixou a cabeça ali agora. Fatura de cartão de crédito. Ei, meu amor. Essa semana Jefinho já chegou pra mim e falou, minha filha, você não tem mais nada pra contratar desse casamento não, né? Aí eu, só um negocinho, não, pelo amor de Deus, não aguento mais gastar. Jesus. Homem não gosta. Homem não gosta de gastar, certo? Ele até gosta de ver você gastar o seu. Mas no momento que você vai pro dele, ó, você gastou demais, a culpa é sua. Resolva seus problemas, que o salário é meu. Né, meus irmãos? Então começa a vir dívidas. E é algo que homem não gosta. Dívida, né? E aí muitos casamentos hoje estão acabando. Ai, que eu não amo mais. Besteira, isso é balela. Ninguém deixa de amar, Jéssica. A gente escolhe não amar mais. Como é, Camila, que eu escolho não amar mais? Eu não vou regar aquela flor. Porque o amor nada mais é do que uma planta que eu plantei no fundo do meu quintal. E todo dia eu vou lá jogar água naquele copinho de leite, naquele girassol, todo dia. No momento que eu deixo de regar aquela planta, ela vai murchar, ela vai morrer. São palavras, né? Porque assim, eu ouvi o pastor Cláudio Duarte uma vez, achei tão engraçado, que ele disse que na época do namoro, os bichinhos são bem pequenininhos, né? Minha florzinha, meu amorzinho, né? Minha nenenzinha. Você é gorduchinha assim como eu era, minha porquinha baié. Só que o bicho cresce quando casa. A mulher tem o primeiro filho, tem que tomar anticoncepcional, não se dá com o anticoncepcional, aí engorda, né? Fica inchada, aí assim, gorda, bolo fofo, balofa. Entendeu? Quando não é umas coisas bem pior, tá certo? E o homem também. A mulher começa a dizer seu cavalo, seu jumento, né? Você é um porco. Você é um porco. Menino, você é desse arroto. Que horrível, você é um porco. Né? Não respeita mais aquela história de segurar o pum. Não segura mais não, meu irmão. Acaba vai comer batata com ovo e pega a noite todinha. E você tem que suportar. Aí você vai casar com um porco, né? Então, essas são coisas do casamento, do dia a dia, que você tem que entender que você vai passar o resto da vida com essa pessoa. E nós, mulheres, sabe por que nós sofremos muito, Jéssica? Porque a gente romantiza tudo. A gente assiste uma linda mulher, aí vê Richard, não sei o quê, entrando lá, pegando ela no alto daquela torre e levando ela para viver uma vida maravilhosa. E a gente quer ter um romance de Hollywood. Só que, meu amor, muitas vezes você vai morar de aluguel, certo? Muitas vezes você não vai ter aquela cozinha planejada, feita pelo arquiteto top. Você vai ter, para a honra e glória do Senhor, seus armáriozinhos naqueles que são 3 portinhas em cima, 3 portinhas embaixo, 3 gavetinhas aqui. E você vai ter que guardar toda a sua louça lá dentro, né? Você vai olhar para as novelas, para as coisas, aquela cozinha impecável. E aí você tem que ter muito cuidado com isso e ser grata com tudo que Deus lhe dá. Ai, Camila, você está falando de mim. Minha casa não tem uma cozinha. Eu guardo minhas coisas naquelas estantezinhas que me dá esquisita, aquelas estantezinhas de plástico. Minha irmã, glorifica a Deus por isso, né? Você ainda tem. Porque no momento que nós somos gratos por aquilo que temos, a gente não vai buscar aquilo que não é nosso. Então a gente não vai se endividar, a gente não vai pedir o cartão do nosso primo, vizinho, e vai comprar aquela cozinha de 7 mil conto
E quando chegar a fatura, o cabra vai estar na sua porta. Prima, eu vim buscar o dinheiro. Ixi, eu não tenho hoje não. Por quê? Fui fazer o que não podia. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, a importância do namoro com propósito. Do noivado com propósito. Porque há um planejamento. Né? Eu tenho um amigo meu de infância, que ele começou a namorar a menina, ela tinha 15 anos. Foi exatamente o dia do aniversário de 15 anos dela, porque eu fui a Cupido. Eu sabia que o Joyce se amava. Tinha um ano que quando ele olhava para ela, o olho brilhava, e ela tinha aquele olho verde gateado, né? E aí eu fiz aquele encontro dos dois. Ela tinha 15 e ele tinha 16. Eles noivaram quando ela completou 17, passou no vestibular na UFRN, e ele passou em engenharia elétrica. Aí o presente, noivar. Comecei a faculdade, então agora vamos planejar o casamento. Minha irmã, mas glória a Deus que você, Débora, foram 2 anos, 4 meses e agora está 2 anos de noivado? 1 ano de noivado, né? Glória a Deus. 1 ano amanhã. Mais 1 ano amanhã. Glória a Deus, parabéns pra Jéssica. Olha, Débora, 1 ano amanhã de noivado. Jéssica, já estou profetizando a tua vida. Em nome de Jesus. E aí o que acontece? O jantar de comemoração, porque passaram no vestibular, foi o noivado. E foi o ano todinho da faculdade. Ele passou 5 anos na faculdade, ela passou 5 anos. Então, 5 anos de noivado. Eu dizia, rapaz, tu não vai noivar com essa menina, não. Tu não vai casar com essa menina, não. Esse noivado não sai, não, né? Mas teve o casamento. E foi a coisa mais linda do mundo, né? E assim, eles não são crentes, certo? Eles são cristãos, católicos, mas tinham esse sentimento, esse respeito, essa honra. Então é tão bonito o homem, você que está me assistindo, adolescente jovem, honre a mulher. Que você honrando a mulher, você está honrando a Deus. Porque Deus, quando ele disse a Adão, que fazia uma disjuntora para ele, ele disse assim, Adão, essa mulher vai andar do teu lado, né? Ela não vai andar abaixo de ti para tu pisar nela. Nem vai andar acima de ti para ela mandar na casa, até porque o sacerdote da casa é o homem. O homem é o cabeça. Mas a mulher, quem dá a direção. Meu filho, não siga por aqui. A mulher é o pescoço. A mulher é o pescoço que segura a coluna, né? A coluna ali, o homem, a mulher está ali, o pescoço, como Jéssica disse. Então, assim, honra essa mulher que Deus te deu, essa disjuntora. É ela que vai ajudar você a prosperar. Então, o casamento tem que ter muito essa união. Não existe mais meu, é tudo nosso. Né? É nosso. Filha, você tem que olhar, o homem tem que olhar para a mulher e pensar assim, ela é a igreja, eu tenho que olhar para a minha mulher. Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Como Deus olha para a igreja. Ele tem que amar a sua esposa como Deus ama a igreja. Como foi que Deus amou a igreja, né? Jesus, ele enviou seu único filho para morrer pela igreja. Então o homem tem que amar a mulher a ponto de, se possível, dar até a vida por ela mesmo. Então isso é um amor muito grande, né? Então você não pode olhar para sua esposa, ver ela uma baranga. Poxa, ela está precisando fazer aquelas escovas progressivas. Ela vai para a igreja, ela tem que botar gel. Gente, quem tem que usar o gel é homem. A mulher não vai passar gel no cabelo, mas ela tem que fazer, porque os cabelos tá, sabe, um choque elétrico. E às vezes o esposo vê, aí o esposo tá com aquele blazer top, aquela gravata, mas a mulher não tá ali que nem uma baranga, coitada. Não, dê uma recalchutada aí na sua esposa. Leve ela no salão, dê um dia de lady para ela, né? Pague as unhas dela, pague, se possível, uma hidromassagem para ela. É a tua esposa, né? É ela que o Senhor separou, é a escolhida. Então, assim, por que o amor acaba? Porque o homem começa a não enxergar mais assim. E nós, mulheres, começamos a nos anular. A gente tem que entender o que foi, você que está me assistindo hoje, comece a lembrar como eu era quando fulano começou a namorar comigo. Como é que eu me vestia? Como é que eu conversava? Porque a gente vai se anulando. De repente ele se apaixonou por você porque você andava bem blogueirinha. Aí de repente agora você está andando, né? Como cheirosa, bonita, arrumava o cabelo, arrumava né? o cabelo, pra ele chegar, né? se perfumava. Aí, isso. Aí agora ele chega do trabalho, tá aquela mulher com aquele vestido rasgado. Com a irmão só alho. Armam só alho e cebola. Ou vestido desbotado com água sanitária. Minha irmã, misericórdia. Seu marido chega às 18 horas. Amor, filhinha, se você não trabalha e você está em casa, viu, Débora? 4 horas você já começa o seu ritual.
tomar meu banho, passar meu hidratante, meu perfuminho, e ele vai chegar. Eu não vou dizer nada para ele. Filhinho, está aqui sua janta, tá tudo prontinho, pega a sua toalha. Amém. Porque às vezes quando o homem chega do trabalho, o homem ele não quer conversar. Entendeu? Ele quer ligar a caixa do nada. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu já ouvi falar. Mas há um estudo psicológico. Nós vamos precisar encerrar, o nosso tempo chegou, a nossa produção aqui. Eu vou passar aqui para minha amiga Jéssica conduzir como é que nós vamos fazer agora. Pronto, gente, olha, a gente vai encerrar agora, mas a gente volta, tá certo? A gente vai voltar, a Camila vai concluir, né, o raciocínio dela, aí a gente canta um hino, faz uma oração bem bonita e depois encerra, tá bom? Vamos fazer atento assim? aí. Então fica aqui, fica com a Sai, gente, mas pelo amor volta. de Deus. Entra no perfil da gente que vai voltar ao vivo aí, né? Isso! Um cheiro, É daqui a pouco. 10 segundos, hein? 9, 8...